Eu sou Daniel Costa, CEO da Icarus Tech, e se você quiser saber como receber dinheiro do exterior de forma rápida e barata, fica comigo. Eu já trabalhei como freelancer e funcionário remoto para várias empresas dos Estados Unidos, e hoje eu vendo software made in Brasil aqui na Icarus Tech para diversas empresas internacionais. Antes de começar, eu quero pedir para você dar aquela interagida com o vídeo, comentando, marcando seus amigos e também dando joinha aqui e se inscrevendo no canal para receber todas as atualizações. Um dos principais problemas que eu sempre tive era receber dinheiro do exterior. As opções fáceis, elas não estão disponíveis aqui no Brasil, ou então são muito caras, ou até são ilegais. Então, para receber via pessoa física, considerando que você vai receber esse valor na sua conta, é fundamental que você declare imposto de renda. Sabemos quanto custa o imposto de renda da pessoa física, então, portanto, nessa modalidade já fica inviável. Pelo menos para mim é incabível pagar tanto dinheiro para o governo por um trabalho que a gente está desempenhando. Eu vou falar sobre muitos termos aqui, então eu queria dividir com vocês um glossário dos termos que a gente vai utilizar, tá? Para poder ter referência no futuro. Então vamos começar. Quando eu falar de remessa internacional, é o dinheiro que você manda ou recebe do exterior. Câmbio ou cotação é o valor de compra e venda da moeda estrangeira que você está utilizando no momento do fechamento da remessa. Tá? Spread é um termo que a gente usa que é a diferença entre o preço que você pagou e o preço que estava marcado como cotação oficial do câmbio no momento. Então, se você tem o dólar lá R$ 5 e você pagou 5,20, você teve um spread de 20 centavos. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele vai ser de 0,38% em transações para pessoas diferentes e ele vai ser de 1,1% se você estiver mandando dinheiro para si mesmo. O IOF é aplicado em todas as operações de câmbio, muitas vezes já está embutido no custo do spread, mas se o objeto da remessa é serviço, há uma chance de você não precisar pagar o IOF. O último termo aqui é o contrato de câmbio. Então, para cada origem e destino de dinheiro, o banco que está com o seu valor em dólares, seja para mandar para alguém ou para te entregar, ele tem que fazer um contrato de câmbio atestando as origens e o destino do dinheiro. Após muitas tentativas e muitas estratégias diferentes, eu consegui eliminar essas barreiras de longo prazo, de alto custo e de legalidade principalmente. E hoje eu consigo receber o dinheiro do exterior que a gente pratica todos os meses de forma 100% legal, a um custo bastante interessante dado todo esse processo. Então vou começar a explicar para vocês algumas modalidades existentes desse tipo de transferência, tá? Então a primeira forma de você receber dinheiro é usando o seu próprio banco, como pessoa física. Então você tem uma conta num banco como pessoa física, e aí você vai passar essa conta para um terceiro em outro país, e esse terceiro vai te mandar o dinheiro lá. Como funciona? Você vai pedir para o seu banco um número de conta internacional. Esse número é chamado de IBAN, IBAN, tá? E o banco tem um código também internacional que chama SWIFT. Então o que você vai pedir para o seu banco, para o seu gerente do banco, ou às vezes até no Internet Banking, alguns bancos podem providenciar isso, você vai pedir o seu IBAN e vai pegar o seu SWIFT do banco e vai enviar para a pessoa vai conseguir fazer uma wire transfer, né, que é o nome que se dá para essa transferência eletrônica do banco deles para cá. Tá? Essa modalidade, o que vai acontecer é que o banco vai receber essa remessa, vai entrar em contato com você vai fechar o câmbio com o banco e você vai receber o dinheiro em reais na sua conta depois de todos os trâmites ultrapassados. Tá? Os prós, né, os prós e contras de cada uma dessas opções, os prós são que o dinheiro cai na sua conta, não é preciso você contratar um intermediário ou você utilizar um terceiro serviço, e os contras são vários nessa modalidade. Primeiro é que é muito caro. É muito caro, eu já fiz esse no Banco do Brasil, pelo Itaú, pelo Santander aqui no Brasil. Eu cheguei a ter 20 centavos de spread cobrados pelo banco e numa época que o dólar estava 2,50. Então quando alguém te manda dinheiro, você está na verdade vendendo dólar. Quando alguém te manda dinheiro em dólares ou em euros, o que você está fazendo é você está pegando esses seus euros e seus dólares, que você não pode baixar para sua conta automaticamente, por causa da legislação, e você vende para o banco e o banco te paga isso. Tá? Essa que é a operação que você está fazendo. Então, o banco te compra esse dinheiro, porque está preso lá com ele, pelo preço que ele bem entender. E você aceita ou devolve o wire pro cara que te mandou. Tá? Não tem muita conversa. Então, eu cheguei a pagar 20 centavos de spread numa época que o dólar era 2,50, 2,30. Então, ou seja, o cara me mandou dinheiro em dólares. Se fosse lá na cotação do UOL, lá na cotação oficial do dólar, estava lá 2,50 e o banco me pagava 2,30.
tá? Então é uma perda bem grande, né, de valor, então é muito caro, tá? Além disso, você vai ter um contrato de câmbio também que você vai ter que pagar, que a gente vai falar sobre isso. Além de muito caro, esse processo é demorado, tá? Então eu já tive caso de demorar mais de uma semana para esse dinheiro desembaraçar e poder chegar na minha conta. Eu não sei o certo motivo da demora, mas assim, quem faz serviço para fora e depende de salário no dia certo, não é uma pessoa muito inteligente, tá? Pode ser um problema. É burocrático. Então, alguns pontos da burocracia é que você só pode receber até $3.000 por remessa, sem que você precise fazer uma burocracia maior. Então, até $3.000 você pode receber isso no banco sem maiores explicações. E aí você vai lá, tem um motivo lá que você coloca, quando você vai ao banco, você assina um contrato de câmbio, e nesse contrato você coloca o motivo pelo qual você está recebendo dinheiro, até $3.000, e dependendo do motivo, você não vai ter um custo adicional para desembaraçar essa grana, tá? No entanto, se você tem um dos motivos lá que demandam um esclarecimento maior, ou se você vai receber acima de $3.000, você precisa obrigatoriamente levar um monte de documentos para o banco. Cada banco varia um pouco, mas é que o conjunto de documentos é bem definido pela Receita Federal. Então você tem esse trâmite burocrático em qualquer lugar. Nesse caso aqui, você vai precisar levar um contrato de serviços que você tem com o seu cliente, traduzido para português e com tradução juramentada. E aí hoje, eu não sei o preço, mas a última vez que eu fui checar para traduzir um contrato era tipo R$150 por página. E você tinha pouquíssimos profissionais disponíveis para fazer isso. Aqui em Florianópolis, onde eu moro, tinha 3 profissionais cadastrados para ser tradutores juramentados. Né? Além do preço ser muito alto, não valia a pena para receber, porque se você tem um contrato de freelance com um cliente que é um serviço, e você vai receber de novo outros serviços depois, você acaba tendo que ter um contrato traduzido para cada caso. Né? E geralmente um freelance para fora, ou até um salário regular, acaba sendo maior do que $3.000. Então não é uma opção viável também. Tá? Por fim, o último contra é que é mais caro ainda. Por quê? Porque você vai receber esse dinheiro na sua conta pessoa física, e você é obrigado a pagar imposto de renda desse dinheiro. Mas não é só pagar imposto de renda lá no ano que vem, lá em abril. Você tem que pagar imposto de renda todo mês, porque para remessa internacional você é obrigado a recolher pelo Carnê-Leão. Tá? Então o Carnê-Leão você tira uma guia todo mês do quanto você ganhou, você informa lá ganhos de receita internacional, não sei o que, e gera um imposto e você paga esse imposto todo mês. Dependendo do valor, você cai na alíquota de 27,5%. Então você está deixando praticamente um quarto do que você ganha todo mês só no imposto de renda, fora todos os custos que você tiver. Tá? Então essa opção de receber pela pessoa física no banco é muito cara, eu não recomendo, mas fica aqui explicado para vocês para entenderem qual é o processo. É possível, é viável e totalmente não recomendável. Tá? A segunda opção que eu já utilizei, né, para deixar claro aqui, eu já testei várias e existem infinitas outras. Eu vou falar aqui das que eu já utilizei, tá? Que é uma experiência que todo mundo meio que já percorre quando está fazendo esse tipo de jornada. A segunda opção é a TransferWise. TransferWise é um site que você se cadastra, um serviço financeiro, você se cadastra e você consegue mandar dinheiro de um lado para o outro de uma forma bem simplificada. É uma opção boa, geralmente não tem muita burocracia, mas por conta disso também você tem algumas limitações. Tá? Então o primeiro pró é que a burocracia é muito baixa. Você se cadastra lá, você cadastra o seu banco e você espera o dinheiro cair. Tá? Não tem segredo. O segundo pró é que o spread é geralmente muito baixo. Então se você vai mandar dinheiro para o exterior, você vai ver que você vai ter uma taxa de dólar muito pequena. A diferença vai ser muito pequena com relação ao que você está praticando no comercial. Tá? Então vale a pena normalmente, e o IOF até já vem incluso muitas vezes no seu custo. Esse serviço, inclusive, do TransferWise, você pode usar para mandar dinheiro para alguém que está morando fora, ou até para receber dinheiro de alguém que está morando fora, de uma forma muito simples. Tá? É realmente muito simples, qualquer pessoa física se cadastra lá e pode utilizar o serviço. Tá? Quais são os contras? Ele pode ser demorado. Eu já fiz o processo por lá algumas vezes, né, e eu cheguei a esperar 5 dias úteis para receber dinheiro. Tá? Mas na média era coisa de 3 dias. Ele pode virar um passivo fiscal para você muito grande, né? Caso você não declare o imposto de renda corretamente. O que acontece é que, como o dinheiro entra na sua conta em reais, você não tem que declarar o Carnê-Leão nesse caso, porque você não fez um contrato de câmbio, logo a Receita não tem a origem desse dinheiro, é um depósito que fica na sua conta bancária por um banco brasileiro, que é o intermediador da TransferWise. O problema é que você vai tendo dinheiro na sua conta, você vai ter que declarar esse imposto de renda no ano seguinte.
Porque a Receita tem registro de tudo que entra e sai da sua conta, né? E a gente sabe que eles pegam, tá? Eu costumo dizer que não é uma questão de se a Receita vai te pegar, é uma questão de quando a Receita vai te pegar. Uma hora você vai ser pego e aí o custo é muito maior. Você tem um prazo muito apertado para quitar qualquer dívida, qualquer multa com relação ao imposto não recolhido. Então eu recomendo que se você utilizar essa opção, você tenha em mente de que você precisa ter tudo registrado certinho e pagar o imposto de renda no ano seguinte, de acordo com os depósitos que você recebeu na conta. O próximo contra, que é caro, porque de qualquer forma você vai ter que declarar essa receita e você vai ter que pagar uma paulada de imposto em cima disso. Então ou você se organiza muito bem e você provisiona já todos os meses, ou você vai ter um problema sério de como lidar com isso lá no ano seguinte, pagar o imposto de renda. Tá? O último contra desse caso é que é limitado. Eu não lembro agora de cabeça os valores, mas eu sei que tem um limite de transferências que o emissor pode mandar para você. Tá? Se eu não me engano, ele podia transmitir até $3.000 ou até R$10.000, eu não tenho certeza, já faz algum tempo que eu não uso TransferWise. E eu não encontrei no site agora os limites de valores para poder informar vocês melhor. Tá? Mas acontece que esses valores eles têm um limite. Então, o que acontece quando você presta um serviço para o exterior é que normalmente o contratante ele contrata outras pessoas remotas também. E nesse caso você não vai ter esse limite exclusivo para você. Se ele tiver que pagar lá $12, $15.000 por mês para 3, 4 prestadores de serviço ao redor do mundo, não vai dar, porque ele tem esse limite de envio e você pode acabar sofrendo, né, dessa divisão. E aí você realmente teria dificuldades de receber. Então, é algo que se for combinado com o teu empregador ou com o teu recebedor de serviços, você precisa saber desse limite. É uma opção boa, né? De novo, como eu disse, é uma opção bem interessante para quem ainda não tem empresa, quem está esperando estabelecer, mas saibam que esse passivo fiscal vai ficar para o ano seguinte e você vai ter que dar conta. A terceira opção de pessoa física que tem é PayPal. PayPal, todo mundo tem, então é uma opção muito boa, ela tem praticamente zero burocracia, você cria uma conta no PayPal aqui, teu cliente cria uma conta no PayPal lá, e o melhor a melhor vantagem desse modelo é que é como vender qualquer coisa pelo PayPal. Tá? É tão simples que não dá nem graça de você configurar tudo, você vai configurar a conta, a pessoa vai te mandar o dinheiro, e aí você vai receber nessa conta PayPal e você vai transferir para sua conta. Qual é o problema? O problema é que o PayPal é muito caro, ele te cobra 6% de taxa de corretagem. Então é como se fosse uma operadora de cartão e é das mais caras. Né? Então o PayPal vai te cobrar 6%, é uma paulada no seu bolso. Então você vai fazer qualquer serviço, ou você embucha isso no preço do cliente, ou você amarga esse 6% de taxa, que eu acho um absurdo. Né? Então você está vendendo o seu tempo para alguém. Então você está dando 6% do seu tempo para o PayPal. Eu não recomendo essa opção, porque pelo fato de ser cara, quando você faz isso de uma forma recorrente, pega 6% de todas as suas receitas ao final de um ano e vê quanto dinheiro você perdeu. Ou os outros contras, né? Também é um passivo fiscal, pelo mesmo motivo do TransferWise. O PayPal vai te depositar o dinheiro em conta no Brasil e você vai ter que se virar para explicar para a Receita Federal como é que esse dinheiro chegou, se você não quiser pagar imposto de renda. E a questão também é que também acaba sendo um pouco demorado. Pode demorar até 3 dias úteis ou um pouco mais para você receber. Eles dizem no sistema de ajuda que é 3 dias úteis. Eu recebi uma vez dinheiro pelo PayPal e eu admito que eu não tenho interesse de continuar fazendo. Eu achei que o custo não valeu a pena. Então a gente já viu até agora aqui um padrão. Não preste serviços para fora como pessoa física. Não receba dinheiro como pessoa física. É caro. Porque o imposto de renda pessoa física que a gente paga é muito alto. A gente tem outras opções de fazer como pessoa jurídica e você pode utilizar essas opções para economizar bastante esse imposto. A gente vai ver agora nas outras opções que vocês vão ter alguns custos que vão ficar ainda ali, mas eles vão ser menores no montante comparado com o tanto de imposto que a gente pagaria. Então a gente vai começar agora a lista de opções para pessoa jurídica. Então a primeira opção, pessoa jurídica, é a opção mais comum que as pessoas usam, na minha opinião a pior delas, que é usar a própria conta pessoa jurídica que a pessoa tem no banco. Tá? Então, nessa conta da pessoa jurídica, ela é uma opção bem boa, porque ela tem uma segurança muito grande envolvida, mas ela é bastante burocrática. Tá? Então, quais são os prós? Os prós é que você vai ter um suporte bem interessante do banco. O atendimento das pessoas jurídicas costuma ser bem melhor do que o atendimento às contas tradicionais, então isso já vai te agilizar um pouco. Provavelmente você não vai pagar IOF sobre essa transação,
porque o banco vai te exigir, né, um contrato de câmbio, dada a característica de prestação de serviço. Quando você for estabelecer esse contrato de câmbio e colocar os motivos corretos, aí não haverá incidência de IOF, né, se o que você está prestando é serviço, óbvio, né. E aí a tua gerente, também teu gerente do banco, vai poder te orientar de uma forma bem interessante a como construir isso da forma correta. A outra grande vantagem é que você não tem incomodação com o imposto de renda, porque você está recebendo pessoa jurídica, e se você tiver no regime simples, por exemplo, o imposto de renda já é calculado junto com a tua alíquota de imposto, e por isso você não tem que se preocupar. Então você elimina esse passivo do imposto de renda pessoa física e você vai pagar já isso embutido na tua nota do simples, e dependendo do seu faturamento vai ser um imposto bem pequenininho. Quais são os contras de receber por uma conta pessoa jurídica? O primeiro é que é demorado. Tá? Muitas vezes o banco ele demora alguns dias para processar esse pagamento, para receber, assim como no caso da pessoa física. Também é burocrático. Assim como na pessoa física você vai precisar de um contrato de câmbio detalhado, você vai ter problema se for receber acima de $3.000 e você vai ter que se incomodar um pouquinho, porque toda vez que for o contrato você vai ter que ir lá na agência e assinar um papel. Ainda não vi todas as minhas tentativas. Eu já fiz pela pessoa jurídica tanto no Santander quanto no Itaú e eu sempre tive que ir lá assinar um papel. Tá? Não era tão simples. O último contra das contas pessoa jurídica é que é muito caro também. E é muito caro porque o banco aqui aplica um spread bem alto também, da mesma forma que a conta pessoa física. Tá? Então, quando você vai vender lá o dólar para eles daqui na cotação oficial de hoje, por exemplo, tá 5,25, é capaz deles te pagarem R$5, tá? Porque o dinheiro tá preso com eles lá, você não consegue fazer mais nada, você não consegue transferir para um outro banco de volta para você tentar negociar diferente. E esse spread é importante, ele acaba afetando bastante o teu ganho. E aí vem a última opção, a opção que eu utilizo, tá? Eu já recomendei para vários colegas que trabalham prestando serviço, já recomendei para várias empresas e eu mesmo utilizo, como falei até hoje, sem nenhum problema, que é uma corretora de câmbio. Tá? Então, corretora de câmbio é o tipo de empresa que você vai contratar, ela vai receber esse valor em seu nome, num tipo de conta especial que ela vai te fornecer, e aí você vai poder negociar com ela essa taxa, só que ele tem várias vantagens de se utilizar uma corretora de câmbio nesse contexto. É o melhor custo-benefício disparado com relação a receber dinheiro, na minha opinião. Então vamos aos prós. Em geral, o atendimento é personalizado. O que significa isso? A minha corretora, pelo menos, me atende pelo WhatsApp, pelo Skype, por e-mail, por sinal de fumaça, tá? Pelo Instagram. A gente consegue acesso com eles a qualquer hora do dia e o atendimento é totalmente personalizado. Cada empresa recebe lá um gerente de câmbio e você tem um relacionamento com esse gerente que torna tudo muito mais fácil. Principalmente quando é um caso como o meu, que eu recebo recorrente algumas vezes por mês. Provavelmente você não vai pagar IOF, porque o contrato de câmbio é feito da forma já correta e eles sabem como aplicar direitinho as informações para que você atue como serviço de fato. Novamente, se você prestar serviço, se você estiver vendendo coisas, exportando bens e produtos, é outro tipo de negociação. Isso aqui que eu estou falando é para serviço para o exterior. Então você também não vai pagar IOF. Dependendo de como depois você gerar a sua nota fiscal brasileira aqui, você não vai pagar nem ISS, dependendo do tipo de nota de KNAI que você usar, tá bom? O spread é muito baixo. O spread, nesse caso, na minha opinião, é o spread mais competitivo que eu já encontrei, tá? Então, a média que eu encontrei hoje no mercado é de 1 a 2% de spread que você vai pagar numa corretora de câmbio. E se a gente está falando hoje aqui de um dólar a R$5, varia entre 5 e 10 centavos, o que é bastante atrativo. Pode acreditar, pagar 5 a 10 centavos por dólar de spread é bastante atrativo e é uma coisa que você consegue absorver no seu custo sem o menor problema. Acredite, é bem barato pagar esse valor para você não se estressar para receber dinheiro na sua conta da empresa sem muitas burocracias, tá? No entanto, eu sugiro que vocês tomem cuidado com as corretoras totalmente digitais. Tem umas aí que fazem esse serviço, só que é 100% digital, e nessas corretoras você acaba tendo um spread mais alto, parecido com o dos bancos. Você paga isso pela comodidade de não ter que falar com ninguém. Mas acredite, fale com alguém, pegue uma corretora, tenha uma conversa no telefone com o gerente e você vai ver que muitas coisas boas vão acontecer. Você não vai ter a incomodação com o imposto de renda da mesma forma, porque você vai receber esse dinheiro na conta da pessoa jurídica, você vai ter uma nota fiscal que você vai tirar com o valor exato que entrou em reais na sua conta, contra a empresa americana que te pagou, isso é perfeitamente legal. Tá? E aí você vai pagar o seu imposto conforme o teu regime de impostos normalmente, seja simples, lucro presumido ou qualquer outra coisa. Tá? E aí o que eu te recomendo é que você tenha um bom contador,
que saiba te passar as informações corretas de como você utilizar essas questões fiscais da melhor forma para a sua empresa, para a sua receita. Geralmente essas empresas, essas corretoras de câmbio te oferecem uma conta, que não tem custo, é uma conta. E você pode acabar deixando um dinheiro lá. Então se você gosta, se você recebe quinzenalmente, por exemplo, só precisa baixar o dinheiro uma vez por mês, ou se você não precisa desse dinheiro, você já tem um pezinho de meio, você fica recebendo esse dinheiro e quer especular um pouquinho com o dólar, bastante coragem, mas né, quem fez isso recentemente ganhou muito dinheiro. Então você pode deixar dinheiro lá por um tempo e baixar só quando você quiser. Daí cada operadora pode ter um limite de tempo para você baixar, mas é só negociar direitinho. Né? De qualquer forma, você fica com esse dinheiro lá. Enquanto você não recebeu ele no Brasil, na sua conta, ele não é um dinheiro que você vai se preocupar com questões fiscais. Né? Então você baixa, nacionaliza esse dinheiro e aí você legaliza ele através de nota fiscal e todos os procedimentos corretos. Não tem problema de limite. Como as outras operadoras têm, como você tem, por exemplo, com o banco, que você tem um limite de $3 mil, numa corretora de câmbio você não tem esse problema. O contrato de câmbio deles já é padrão, de uma forma que a gente não precisa ficar mandando um contrato juramentado. A instituição não exige isso. E eles atuam numa forma que não é necessário para que a Receita Federal tenha uma cópia do seu contrato de serviço juramentado. Basta mandar uma invoice para eles, da sua empresa contra a empresa de quem você está cobrando, e invoice nada mais é que um documento do Word formatado com um número sequencial, que você vai dizer o serviço que você prestou. Não é um documento fiscal, tá? É um documento normal de cobrança, é uma fatura, tá? Sem validade fiscal. Então basta você mandar uma invoice no valor correto e eles vão intermediar o dinheiro para ti. Eu tenho casos de recebimento de 12, 15, 17 mil dólares por remessa e eu nunca tive nenhum problema. Então basicamente você não tem burocracia para receber, além de mandar uma invoice, de você obviamente abrir a conta na corretora e mandar todos os documentos que eles pedem. Mas ainda assim é muito mais fácil do que abrir uma conta num banco. Eu posso garantir para vocês. Quais são os contras? Tem que ter contra, nem tudo é perfeito, né? Então os contras é que é um pouco demorado. Um pouco quanto? Aí vai depender bastante do banco que tá te mandando o dinheiro. Tá? Eu tenho exemplos aqui, por exemplo, que dependendo do banco que me envia o dinheiro, o banco do meu cliente, eu recebo no dia seguinte aqui na corretora. E tem casos que demora 3 dias para chegar na corretora. No entanto, uma vez que chegou na corretora, eu recebo na hora. Tá? Chegou na corretora, a gerente da nossa conta liga pra gente e fala assim, ó, recebi aqui essa remessa, tantos dólares, o dólar agora tá tanto, você quer fechar, não quer fechar, quer esperar, e aí se a gente fechar, a gente manda a invoice naquele valor exato para ela e ela deposita o dinheiro na conta na hora, ela faz um TED na hora e você tem o dinheiro na sua conta imediatamente, tá? Então ele pode ser um pouco demorado, mas aí depende de quem tá mandando o dinheiro. Pela minha experiência, Bank of America cai do dia pro outro. Então se alguém me pagou ontem à tarde no Bank of America, eu vou receber hoje de manhã na corretora de câmbio. No entanto, o Chase Bank demora 3 dias. Por algum motivo, o dinheiro demora 3 dias para sair do Chase e chegar na corretora, que eu não sei se é o sistema deles, eu não sei o que acontece. Tem outros casos de outros bancos também, eu já vendi software para a França, para o Reino Unido, e alguns bancos de lá também tem esse delay. Não sei se é o tipo de processo que eles adotam, mas de qualquer forma é importante saber que pode haver um delayzinho, não decorrente da corretora, mas decorrente do banco que fez a remessa. E acaba sendo um pouquinho caro. Ah, mas você não falou que o spread é ótimo? Pois é, o spread é ótimo, mas para cada baixa que você faz em uma remessa, você precisa fazer um contrato de câmbio. E esse contrato tem um custo. É um documento, está pronto, você vai lá só, você nem preenche nada, a pessoa emite esse contrato para você pelo valor que já está acordado, né, pela negociação que você fez no banco, e não há troca de assinaturas, nem nada nessa fase, mas é um documento que esse documento ainda é enviado para a Receita. E esse contrato tem um custo, tá? Então varia bastante, as corretoras costumam cobrar aí, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, entre 100 e 300 reais por contrato. É uma taxa que varia bastante. Eu tenho a minha taxa negociada lá com o meu gerente, mas cada um de vocês vai ter que ir atrás desse valor e entender. Tá? Então acaba sendo um pouco caro por esse quesito que você vai ter que debitar mais uma questão da continha, e ainda assim eu posso garantir que pagando o contrato e pagando esse spreadzinho aí de 1, 2%, ainda vale mais a pena do que baixar pelo banco tradicional. E geralmente essa conta na corretora não tem custo nenhum. Eu não tô aqui recomendando para vocês nada, eu tô aqui dividindo minhas experiências com vocês, é importante salientar isso. Em resumo, baseado nas minhas experiências e na configuração que funcionou para mim, e quero deixar claro que isso não é uma recomendação,
né? Eu estou dividindo a minha experiência com vocês. Então, em resumo, o que funciona muito bem para mim é uma empresa limitada, sediada no Brasil, aberta no Brasil normal, uma empresa LTDA, né? Ou se você recebe menos de R$ 7.200 por mês, você pode abrir uma MEI. Não tem problema, está dentro do limite, você ainda vai ter um CNPJ e você pode abrir uma conta numa corretora também, até onde me consta. Tá? Então, uma empresa, pessoa jurídica no Brasil. Aí você vai ter que ter obrigatoriamente, pela nossa lei brasileira, uma conta pessoa jurídica no Brasil num banco. Qualquer banco serve, o banco que você já tem conta já serve, então não tem problema. Tá? Um bom contador para te orientar quanto à emissão das notas fiscais para o exterior e quanto à forma de você receber e declarar esse dinheiro corretamente. Tá? Esse bom contador ele vai te orientar em relação à possível isenção de alguns impostos, como o próprio ISS, dependendo do serviço que você presta. Então eu recomendo, um bom contador é tão importante quanto um bom advogado. Nunca se esqueçam disso. Tá? Recomendo fortemente, eu tenho hoje uma assessoria contábil sensacional aqui em Floripa, quem quiser pede o contato aqui no direct que eu passo. Tenho também uma assessoria jurídica fantástica que me auxilia até em alguns assuntos internacionais também passo o contato aqui em off para quem precisar, tá? Mas eu recomendo tenham isso no kit de vocês, uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica de alta estirpe, porque isso vai economizar muito dinheiro para vocês. O quarto item é uma conta numa corretora de câmbio, uma corretora tradicional, eu diria, no sentido de que é bom que tenha corretores que vão te atender no telefone, alguém com quem você possa falar e tratar a cada remessa, tá? Com quem você possa criar um relacionamento, porque o relacionamento com esses gerentes, assim como num banco, tá? É a mesma coisa, a corretora é um banco. Então, esse relacionamento com o teu gerente da corretora vai te trazer no futuro melhores taxas, uma melhor negociação de spread, uma menor taxa de contrato, uma agilidade no atendimento, talvez. Então, relacionamento é a base de tudo. Então, eu recomendo como quarto item a abertura de uma corretora de câmbio mais tradicional, tá certo? Quinto item que é imprescindível, você ajustar o seu contrato com o seu cliente de freelance ou com o seu empregador, para que esse contrato seja feito com a sua empresa e não com a sua pessoa física, tá? Então eu trabalhei muito tempo com a TopTal, o contrato da TopTal não era com o Daniel, era com o meu CNPJ, e eu recebia o dinheiro pela conta da pessoa jurídica sem nenhum problema, porque é uma empresa de prestação de serviço, e a minha empresa prestava serviço para um cliente na época que era a TopTal. Isso não é um problema. Lá fora eles não estão preocupados nessa questão de prestação de serviço, eles estão contratando uma pessoa, estão contratando uma empresa. Não faz diferença alguma para eles, não tenha medo de propor isso, é uma coisa normal. É só você falar que você quer fazer o contrato através de uma legal entity ou alguma questão, ou uma incorporation, e aí você vai ver o tipo de termo que o seu cliente vai conhecer, varia de país para país, mas não tem problema nenhum você estabelecer um contrato de prestação de serviço sendo uma pessoa jurídica. E você explica, eu fiz isso várias vezes, explica, olha, tudo bem, eu queria fazer um contrato contigo em nome da empresa, né? Mesmo quando eu prestava freelance, eu já tinha um CNPJ para isso. Eu queria fechar o contrato contigo em nome da empresa por questões fiscais, né? Porque a empresa tem algumas isenções fiscais que eu não vou ter como pessoa física. O cara vai dizer, claro, vamos embora, né? Manda aí os dados, e para ele pouco importa. Então não tenham medo de pedir isso para o seu cliente ou para o seu empregador, que não vai gerar nenhum transtorno para vocês. E aí você vai também acertar com ele mais uma questão. Você vai acertar com ele para fazer o pagamento via Wire Transfer, que é essa transferência eletrônica, é o nosso TED. Tá? E para isso você vai ter a corretora vai te fornecer um número SWIFT, como eu falei lá em cima, que é o código da corretora, o código do banco que representa a corretora lá fora, e o IBAN, que é o IBAN, né? Que é International Bank Account Number, provavelmente, e esse número vai representar a sua conta. Então, quando você receber esse dinheiro na corretora, a corretora sabe que essa grana é para você, e você ele vai te avisar assim, chegou uma fatura aqui em nome de Daniel, ou em nome de Icarus, ou em nome de qualquer empresa, e aí você tem aqui tantos dólares para baixar, tá? E aí a última recomendação que eu tenho é que você fique de olho no dólar no dia que receber, porque essa transação ela é instantânea. Então ela não é como num banco que você pega a cotação no dia anterior, ou outras coisas que você pega a cotação no dia fechado, por exemplo, uma fatura de dólar. A cotação da corretora de câmbio é instantânea. Então você pode estar presenciando um dia de subida ou de queda, e de repente você pode querer fechar logo, você pode querer esperar mais algumas horinhas para fechar, para você pegar um preço melhor. Tá? Então eu faço isso com frequência. A gente analisa aqui
qual é a melhor hora do dia para fechar. E aí nós temos uma relação excelente com os nossos gerentes de conta na corretora, e a corretora fala assim, ó, estamos em tendência de queda, não quer fechar logo? Ou estamos em tendência de subida, né? Porque para eles não importa, porque eles ganham uma porcentagem, que é o spread. Onde eles ganham é a porcentagem. Então, para eles não importa se a gente pegar o dólar mais alto ou mais baixo, é até melhor para eles se vender o dólar mais alto para a gente. Tá? Então, essa é a vantagem. As duas partes ganham quando você está com uma corretora, ao invés do banco querer te pegar um spread maior. Se você pega um dia de subida e você fechou de manhã, o banco vai ganhar ainda mais spread. Tá? Então eu recomendo que você tenha esse contato, olho o dia inteiro no dólar, na variação em tempo real, e você já vai saber mais ou menos quanto você vai fechar, porque você vai ter um spread combinado com a sua operadora, e é só você aplicar aquela conta, vai ter um valor muito próximo do teu fechamento real. Tá? Porque é tudo muito simples, muito transparente. Então, olho no dólar no dia que for fechar e você vai conseguir fazer bons negócios. Pensa que se você economizar 2 ou 3 centavos por pegar um melhor momento de dólar a cada remessa, quanto vai dar isso no final do ano? Tá? 2 a 3 centavos por dólar por remessa, todo mês. Então pensa a economia que você vai ter ao final de um ano ou de 2 anos. Então eu posso garantir para vocês que isso dá um bom dinheiro, porque é o que a gente faz aqui. A gente tenta negociações melhores, mesmo que seja por um pouquinho, porque de pouquinho em pouquinho a gente faz um punhadão. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Me mandem suas dúvidas aqui no YouTube ou no meu Instagram, tá? No inbox. Não sei se você está vendo pelo IGTV ou pelo YouTube. Todas as dúvidas e comentários são bem-vindos. Se vocês conhecem alguém que trabalha para fora em alguma empresa ou você mesmo está pensando em fazer isso, por favor, use essas dicas, tá? Não esquece de enviar esse vídeo para essas pessoas também. Não esquece de marcar aqui nos comentários. E eu conto com a sua audiência mais uma vez. Obrigado. Um forte abraço e até a próxima.